Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Neste momento, daremos início à sessão de encerramento do Congresso Internacional 2018 da Academia Paulista de Direito, que nos dias 3, 4 e 5 de dezembro teve como temática Declaração Universal, Constituições Espanhola, Portuguesa e Brasileira, influências, transformações e perspectivas na construção dos direitos humanos e da democracia. Compõe a mesa o acadêmico Alfredo Atié Júnior, presidente da Academia Paulista de Direito e titular da cadeira Santiago Dantas, o professor Fábio Conder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da qual é professor titular, é doutor da Universidade de Paris e doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, e também a acadêmica Georgette Naso, decana da Academia Paulista de Direito. E temos a satisfação também de anunciar a presença do cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Ángel Vázquez Dias de Tuesta. Para as suas considerações e pronunciamentos, presidente da Academia, acadêmico Alfredo Atié Júnior. Boa tarde a todos. Meu agradecimento pela presença dos acadêmicos aqui na sala Rui Barbosa Nogueira, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Meu agradecimento aos jovens e às jovens pesquisadoras do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo, vinculado à cadeira Santiago Dantas da Academia Paulista de Direito. Minha saudação especialíssima aos acadêmicos que vão ingressar hoje na Academia Paulista de Direito. Vejo aqui o Dr. Marcos Elídios, reitor da Universidade de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito, o professor João Grandino Rodas, diretor do SEDES. O meu agradecimento muitíssimo especial ao cônsul-geral da Espanha, Ángel Vázquez, que nos apoiou de uma maneira muito importante para a realização desse evento. A Academia Paulista, como eu contei em alguns momentos aqui do nosso congresso, ela foi criada em São Paulo, mas os seus fundadores pensavam que, assim, de uma forma um pouco, digamos assim, presunçosa talvez, mas com muito altruísmo, pensavam que a Academia seria um presente que São Paulo estaria oferecendo ao Brasil. E nós, acadêmicos, né, da Academia Paulista de Direito, gostaríamos de estender isso, no sentido de que é também uma iniciativa que abre as portas para a construção e a afirmação da amizade que nós temos com a comunidade internacional, e foi representada aqui também pelo ilustre cônsul e pelos demais cônsules que estiveram na abertura dos trabalhos, né, da Suíça, o Urs Breuermann, o cônsul da França, o Ruepon, e o cônsul de Portugal, o Paulo Nascimento. E essa sessão que encerra o nosso congresso, que eu agradeço muitíssimo todas as instituições que estiveram ao lado da academia, assim como o Consulado-Geral da Espanha, também o Consulado-Geral de Portugal, o Consulado-Geral da França, a Universidade de São Paulo, que esteve aqui representada na sessão inaugural, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Universidade de Campinas, a Unicamp, a FACAMP, que hoje tem aqui presente um dos acadêmicos que irá tomar posse, que é o Dr. Fauzi Hassan Schuker, que é o diretor e coordenador do curso de pós-graduação da faculdade, o SEDES, que foi tão importante também na formação e no incentivo para todo o trabalho que nós desenvolvemos de organização do Congresso. Além disso, também a CALA, a Câmara Latino-Americana de Mediação e Arbitragem. Bom, enfim, nós tivemos aqui uma colaboração extremamente importante de todas essas instituições, que são caras à academia, né? A Faculdade de Direito, a academia nasceu aqui na Faculdade de Direito e mantém esse laço, e vai ainda fazer com que ele se fortaleça ainda mais durante o trabalho da nossa gestão e daqui para frente da academia também.
queria agradecer, sobretudo, a todos aqueles que vieram aqui todos esses dias, puderam estar presentes. Sei que foram dias difíceis, porque o dia inteiro de congresso não é uma coisa fácil, né? A ANSUR também, a Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, né? Que é uma irmã, digamos, um pouquinho mais velha da Universidade de São Paulo, um projeto que se empreendeu durante a década de 30 para a alteração, digamos assim, do perfil cultural do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. E hoje nós encerramos esse congresso com uma homenagem que é extremamente importante para a academia. Nós recebemos uma das... Talvez não vou exagerar ao dizer isso, eu quero que todos tomem isso como a expressão da verdade. O professor Fábio Conder Comparato é o maior jurista brasileiro contemporâneo. O professor Fábio Conder Comparato, além de sua formação, que pode ser resumida na expressão que foi utilizada na apresentação da edição de sua tese de doutorado na França, que foi a citação de Jean Baudin, Il n'est de richesse que d'homme, ou seja, não há riqueza senão a de homens valorosos como o professor Comparato, mas não apenas por sua formação, mas por toda a contribuição altruística que o professor ofereceu ao Brasil, ao participar em inúmeros momentos, não apenas com seus pareceres, com seus artigos, mas também pela oferta que fez de inúmeras propostas legislativas, de alteração legislativa, de reconfiguração do direito brasileiro durante o século XX. Nós podemos procurar aí os vários ramos do direito, nós vamos encontrar a contribuição que o professor Comparato deu a esses ramos do direito. Se nós pensarmos na ordem constitucional que nós comemoramos agora, aos 30 anos, comemoramos com muita ênfase, porque nós precisamos lutar para a preservação daquilo que nós tivemos de importante dessa Constituição, de virtuoso dessa nossa Constituição, mas o professor Comparato também participou desse processo de afirmação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais expressos pela Constituição brasileira pós-ditadura civil-militar, né? E, sobretudo, a figura do professor Fábio Conder Comparato é importante porque ele é uma garantia, pelos seus escritos, pelas suas palavras, pela sua presença, de que nós iremos, durante o período que se inicia agora em 2019, nós vamos continuar lutando para preservar as liberdades, a luta pela afirmação da democracia no Brasil. Então, para a academia, muito poucas palavras diante daquilo que merece o professor Comparato. Ele foi nosso professor aqui na Faculdade de Direito. A minha turma teve a felicidade de tê-lo convidado, de tê-lo tido como paraninfo. E naquele ano ele foi pela primeira vez paraninfo de uma turma. Isso porque o professor Comparato tinha a fama de ser um professor extremamente rigoroso. E eu devo dizer que é verdade, né? Mas ele era rigoroso com os alunos, porque ele era um professor exigente consigo mesmo, né? Exigente até o plano da perfeição. E nós podemos encontrar isso expresso claramente em todos os seus livros, em todos os seus artigos. Eu confesso que em alguns momentos da minha vida eu procurei sempre a leitura desses textos do professor Comparato até como um incentivo para que eu pudesse continuar animado diante da realidade triste que o direito brasileiro atravessou e ainda atravessa em muitos aspectos. Em outros momentos, confesso também, eu procurei não ler os textos do professor Comparato, porque esses textos eram tão completos, tão perfeitos na sua redação e na mensagem que transmitiam, que também tolhiam um pouquinho a nossa capacidade de originalidade, não é? Existe uma carta de Freud, muito famosa, em que ele diz que ele também buscava não ler os textos de Nietzsche, porque os textos de Nietzsche também tolhiam a sua criatividade, a sua capacidade de empreender o seu caminho, né, original na fundação da psicanálise. Mas é claro que eu não estou me comparando a Freud, muito menos o professor Comparato a Nietzsche,
porque a contribuição do professor Comparato foi talvez muito mais também crítica, como a contribuição nietzschiana durante o século XIX, uma contribuição contra a corrente da formação do sistema do século XIX, mas o professor Comparato também teve uma contribuição muito construtiva para a realidade jurídica e política brasileira. Mas então, dizendo essas palavras, e agora vendo aqui a presença do professor André Ramos Carvalho, Ramos de Carvalho, que vai também tomar posse na academia, que é uma talvez a figura mais importante hoje aqui na Faculdade de Direito, como especialista em direitos humanos e direito internacional, que é uma honra para a academia também receber o professor. Mas eu disse palavras muito modestas para homenagear o professor Comparato. Para a academia é uma satisfação, uma honra enorme recebê-lo agora, professor, como acadêmico emérito, e eu passo então a palavra ao professor Fábio Monfort. Excelentíssimo senhor doutor Alfredo Atier Júnior, digníssimo presidente da Academia Paulista de Direito. Eu não posso silenciar diante dos exageros que Vossa Excelência apresentou a meu respeito. Eu, com a graça de Deus, no final da vida, aprendi a ser um pouco mais modesto. Excelentíssimos senhores acadêmicos, atuais e futuros, ilustres personalidades, senhor cônsul da França, senhor cônsul da Espanha, eu tenho a maior consideração por essa relação internacional. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me iniciar esta oração prestando uma homenagem de profundo respeito e saudade à memória do eminente professor Goffredo Teles Júnior, fundador dessa academia e primeiro titular da cadeira que Vossa Excelência, senhor presidente, ocupa. Tive a honra de ter sido discípulo do professor Goffredo e com ele aprendi que a dignidade da pessoa humana não se limita à qualidade de ente racional, mas compreende também, e eu diria sobretudo, a capacidade de amar e buscar a felicidade alheia. Justamente neste evento em que se comemoram os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 40 anos da promulgação da Constituição do Reino da Espanha, os 42 anos da promulgação da Constituição da República Portuguesa e os 30 anos da promulgação da nossa Constituição, parece-me indispensável frisar que o direito não é um simples sistema de técnica normativa por meio do qual se realizam quaisquer objetivos, mas sim a forma de se regular a vida humana em função dos grandes valores éticos expressos em princípios fundamentais. Na dogmática jurídica denominam-se princípios as normas fundamentais, das quais derivam normas particulares para situações determinadas. Os princípios correspondem, pois, perfeitamente, no mundo contemporâneo, àquelas leis não escritas, inabaláveis, divinas, de que falou Antígona, no famoso diálogo com Creonte. Diálogo esse que eu tive o privilégio de estudar profundamente, graças à minha falecida esposa, de nacionalidade francesa, cuja memória eu homenageio agora. Em se tratando de constituições, os princípios formam, por conseguinte, a sua essência normativa.
A Constituição brasileira vigente declara, aliás, em seu primeiro título, os princípios fundamentais sobre os quais se assenta todo o nosso ordenamento jurídico, a saber, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. No passado, nem todos os princípios constitucionais vinham expressos na Carta Magna, mas eram considerados como seus pressupostos lógicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o princípio da necessária adequação de todas as normas legais à Constituição não foi expresso no texto original desta, publicado em 1787, mas declarado pela Suprema Corte ao julgar em 1803 o caso Marbury against Madison. Em matéria de organização das instituições propriamente políticas, o direito moderno fixou 3 grandes princípios: a República, a democracia e o Estado de Direito. A Constituição de 1988, Constituição Federal Brasileira, eles vêm expressos logo no primeiro artigo, a saber, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Em nossa vida política, porém, nenhum desses princípios tem vigência efetiva, como se passa a ver. A expressão res publica no direito romano significava justamente o que é comum ao povo romano. O substantivo neutro publicum designava o domínio público, ou seja, o que era a propriedade do povo romano. O substantivo públicos, pública, público, indicava que conserva o povo romano. Com a habitual concisão latina, Cícero põe na boca de Cipião, o africano, a definição precisa: bem público é o bem do povo. Res publica, res populi. Na época moderna, porém, o conceito de república passou a significar simplesmente o regime político oposto à monarquia. Por outro lado, com o advento da civilização capitalista, estabeleceu-se a supremacia do interesse privado sobre o bem público. Ora, a colonização europeia do continente americano estabeleceu-se sob a influência decisiva do espírito capitalista, ou seja, com o predomínio absoluto do interesse privado sobre o bem público. No Brasil, já em 1627, Frei Vicente do Salvador anotava: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela e trata do bem comum, mas cada um do bem particular. Em 1654, a famosa prédica de Santo Antônio aos Peixes, pronunciada na Igreja Matriz do Maranhão, o padre Antônio Vieira fez questão de lançar aos potentados locais a seguinte advertência: importa que daqui por diante sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum, e que esse prevaleça contra o apetite particular de cada um. Acontece que essa supremacia do interesse privado sobre o bem público permanece até hoje em flagrante desrespeito à normatividade constitucional.
O segundo princípio político expresso na Constituição Federal é o da democracia. Conceitualmente, segundo a tradição grega, trata-se do regime da soberania do povo. Na época moderna, porém, essa soberania efetiva nunca foi aceita pela burguesia a partir da Idade Moderna, quando ela se tornou a classe dominante. Mas, por outro lado, seguindo a sua tradição particular de dissimulação, uma das características fundamentais, ouso dizê-lo, do temperamento brasileiro, a partir das primeiras revoluções modernas, a burguesia sempre procurou esconder a sua realidade e apresentar-se como fazendo parte do povo soberano. A Constituição Federal de 1988, ao repetir o princípio tradicional de que todo poder emana do povo, acrescenta que este o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esta última expressão não é de pura forma, pois apesar de haver introduzido em nosso ordenamento constitucional os institutos do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular legislativa, artigo 14, os quais somente foram regulamentados 10 anos depois pela Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, a Constituição acrescentou sorrateiramente, em seu artigo 49, inciso 5º, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Ou seja, reafirmamos o princípio da soberania exclusivamente representativa. Tudo continua como dantes, pois, no quartel de Abrantes. Na verdade, a democracia como regime político sofre hoje, no mundo todo, uma crescente desconsideração. E é preciso que os jovens acadêmicos abram os olhos para isso. No Brasil, segundo pesquisa que acaba de ser realizada em toda a América Latina, apenas 34% dos entrevistados declararam apoiar esse regime político, uma das percentagens mais baixas de todo o continente. Já a teoria do Rechtsstaat, elaborada pela doutrina jurídica germânica no final do século XIX, em reação aos abusos do Reich imperial, designa uma organização política na qual todos os poderes estatais são controlados, segundo o princípio de que a todo poder corresponde uma responsabilidade do mesmo grau. Keine Herrschaft ohne Haftung. Ou seja, quanto mais extensa e profunda a competência, maior a responsabilidade do agente. Mas já quando da elaboração do conceito moderno de Constituição, ao final do século XVIII, entendia-se que a finalidade última desse corpo superior de normas consistia em limitar os poderes de todos os agentes públicos. Assim é que, na abertura da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, dispôs peremptoriamente em seu artigo 16: toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada
nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Ninguém ignora, no entanto, que o nosso sistema de garantia dos direitos e de separação de poderes deixa muito a desejar. E a razão é simples. Tais sistemas fundam-se no princípio da igualdade de todos perante o direito, ou como sempre disseram os franceses, perante a lei, devant la loi. Mas tal princípio nunca foi aceito neste país, pois as instituições da escravidão e do latifúndio deixaram até hoje profundas marcas em nossa sociedade. Tomemos a esse respeito um só exemplo, referente ao Poder Judiciário, que é oficialmente a instituição tradicionalmente encarregada de fiscalizar a aplicação do princípio do Estado de Direito. Em 2009, a emenda constitucional número 61 criou o Conselho Nacional de Justiça, cabendo-lhe, além de outras atribuições, abre aspas, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Isso foi transposto para a Constituição Federal, que está no artigo 103b. Perfeitamente escusado afirmar que o Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário e que os ministros que o integram estão sujeitos às regras do Estatuto da Magistratura. Surpreendentemente, porém, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 3.367 do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal decidiu taxativamente que, abre aspas, o Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Ou seja, o mais elevado tribunal do nosso país não está sujeito a controle algum, dentro ou fora do Poder Judiciário. Os magistrados que o integram podem, por conseguinte, ser classificados, sob esse aspecto, como perfeitamente irresponsáveis. Ao concluir esta oração, desejo manifestar minha gratidão à ilustre Academia Paulista de Direito pelo honroso título que me concedeu. Nesse momento, o senhor presidente da Academia Paulista de Direito, juntamente com a decana da Academia, professora Georgette Naso, farão a entrega do diploma alusivo ao título de acadêmico emérito da Academia Paulista de Direito. Senhoras e senhores, e passaremos aos aos atos de posse dos novos acadêmicos da Academia Paulista de Direito e passamos a coordenação dos trabalhos ao senhor presidente. Hoje vão tomar posse da Academia, então hoje vão tomar posse como acadêmicos titulares da Academia, o professor Dr. João Gladino Robles,
o professor Dr. André de Carvalho Ramos, o professor Dr. Marcos Elídio Michele de Almeida, o professor Dr. Fauzi Hassan Shukr. E o diretor da Faculdade de Direito, o professor Dr. Floriano Azevedo Marques, lamentavelmente não pôde estar presente. Quem vai receber o título em seu nome é o acadêmico Hildo Paulo de Carvalho. Tá bem? O senhor tem essa missão. Então, eu pediria antes de tudo que a professora Georgette Nakarato Naso, como decana da academia, titular da cadeira Nicolau Naso, que fizesse uma breve oração em homenagem aos acadêmicos que hoje ingressam na Academia Paulista de Direito. Senhor presidente, nosso homenageado de hoje, o professor eu preciso me concentrar, porque eu não contava com essa, já falei demais. Auditório presente, é uma honra estar com vocês aqui e eu desejaria só deixar expresso aquilo que já tive a oportunidade de conversar com muitos dos senhores aqui. O objetivo principal da academia era congregar pessoas bem interessadas e bem preparadas para reformular o quadro nacional e que pudesse dar uma contribuição cultural para o aprimoramento da legislação e o aprimoramento dos costumes, sem discriminações e sem divergências. Lamentavelmente, nós tivemos, nesses últimos anos, um interregno bastante desagradável, onde se preocuparam mais em fazer política e política doméstica, sem se preocupar com todas as declarações universais que orientaram os motivos e os fundamentos da criação da Academia Paulista de Direito. Faço votos, no entanto, que a partir de agora, esse novo impulso que está sendo dado pelo atual presidente, que tem se batalhado e batalhado com Deus e o mundo para conseguir conquistar um novo lugar para a Academia Paulista de Direito, que daqui para frente, com os que agora entraram para a academia, ilustres todos eles, e cada um deles com sua determinada atribuição, para que possam colaborar, para que haja no país uma melhor distribuição de conhecimentos e um melhor aprofundamento de respeito ao próximo, sem qualquer discriminação de qualquer tipo, ou raça, ou credo. E com isso eu desejo boa sorte aos novos acadêmicos. Muito obrigada. E passamos neste momento aos termos de posse dos novos acadêmicos. Eu gostaria de convidar os acadêmicos inicialmente para assinar o termo de posse em seu respectivo lugar e em seguida se posicionar à frente da mesa para receber do seu presidente o diploma e a medalha referente à titularidade da cadeira da academia. E convidamos para tanto inicialmente convidamos o Dr. André de Carvalho Ramos. Então, o professor João Grandino Rodas, que tomará posse na cadeira número 21, cujo titular é o Clóvis Bevilacqua.
Convidamos agora o Dr. André de Carvalho Ramos, que assumirá a cadeira número 70, cujo patrono é o professor Hildebrando Acioli. Convidamos agora o Dr. Fauzi Hassan Schuker, que tomará posse na cadeira número 18, cujo patrono é Nelson Hungria. Convidamos o acadêmico Milton Paulo de Carvalho para receber o diploma e a medalha referente à titularidade do Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto, diretor da Faculdade de Direito, na cadeira número 47, cujo patrono é Sebastião Soares de Faria. Convidamos também o Dr. Marcos Elídios Michele de Almeida, que tomará posse na cadeira número 23, cujo patrono é José Adriano Marrei Júnior. Terminados os atos de posse dos novos acadêmicos, voltamos à presidência dos trabalhos ao acadêmico Alfredo Atier Júnior. Eu vou passar a palavra agora. Existe uma tradição na academia que é a seguinte: cada um dos acadêmicos, ao tomar posse, recebe uma saudação, que foi feita aqui coletivamente pela professora Georgette Nakarato, e em seguida faço o elogio do patrono da cadeira. Como nós estamos fazendo essa posse coletiva, então eu, digamos assim, dispensei nesse momento os acadêmicos que estão ingressando, que agora vão ter muitas tarefas. Não pense que isso daqui é uma situação de apenas uma homenagem ao trabalho brilhante que tem feito, mas a partir de amanhã mesmo nós vamos começar com uma série de tarefas para os novos acadêmicos. Mas uma das tarefas será justamente fazer o elogio. Isso, como é que nós vamos fazer de uma forma mais moderna? Muito embora hoje nós estejamos aqui com a transmissão direta pela TV da Universidade de São Paulo, mas nós vamos gravar esses elogios e depois dispor a consulta de todos no site da Academia Paulista de Direito, né? Um site bonito que a Academia tem, que tem lá
um símbolo das várias academias, tem lá a história da nossa academia, tem a história dos vários acadêmicos e assim por diante. Então eu tomei a liberdade de pedir ao meu querido professor João Brevino Rodas que fizesse então brevemente uma saudação em nome de todos os acadêmicos, mas isso também não significa que os acadêmicos não possam dizer algumas palavras se desejarem fazer, tá bem? Professor. Caro presidente da Academia Paulista de Direito, eu agradeço muito a homenagem e gostaria de saudar a todos os presentes, principalmente os jovens, que são aqueles que continuarão a tarefa que muitos de nós aqui presentes começaram. E justamente nessa continuidade, que se estivéssemos falando em direito canônico, seria uma continuidade apostólica, ou seja, a continuação dos primeiros, que merecem os primeiros agradecimentos, porque a eles cabe o futuro e, portanto, aqui fica essa homenagem. Não poderia deixar, em primeiro lugar, de falar do nosso presidente, porque, apesar de todas as suas tarefas como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e pessoa também dedicada ao direito e à pesquisa, ele se colocou nesse trabalho extremamente importante de fazer com que a Academia Paulista de Direito continue a ser aquilo para o qual ela foi fundada. Tenho à mesa aqui também dois professores. O professor Conde Comparato, cuja primeira referência que eu ouvi dele foi quando começava a docência aqui na Faculdade de Direito. Em 1970, o então diretor da Faculdade de Direito, professor José Pinto Antunes, um dia me disse: está voltando da França um antigo aluno nosso que está fazendo doutorado e que realmente ele é um gênio. E nós vimos que ele cumpriu esse vaticínio do professor José Pinto Antunes em tudo que ele fez. A professora Georgette Nakarato-Naso, que foi a que me deu uma das primeiras aulas aqui nesta Faculdade de Direito. Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer em nome próprio e dizendo que essa homenagem realmente não é uma homenagem para mim, mas é uma homenagem para a Universidade de São Paulo e para a Faculdade de Direito. Justamente porque, sem a Universidade e a Faculdade de Direito, eu não teria feito nada do que fiz, entre aspectos mais positivos e menos positivos, o que é absolutamente de todo ser humano. E, portanto, os 45 anos que dediquei à docência na Universidade de São Paulo só puderam acontecer porque havia universidade que deu esse influxo inicial, como dá a tantas centenas e milhares de pessoas. E, especialmente, o nome da cadeira, o qual eu estou preenchendo por hora, Clóvis Bevilacqua, também é uma reminiscência importante, porque algo que não se lembra muito do Clóvis Bevilacqua, porque ele fez coisas assim muito mais notórias, como, por exemplo, o próprio Código Civil, o fato é que ele foi, durante muitos anos, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. E, tendo pessoalmente a oportunidade de lá estar nesse cargo por 7 anos, muito tempo depois, quase, eu diria, quase um século depois do Clóvis Bevilacqua, a gente nota que aqueles pareceres que ele deu como consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores ainda são, eram e continuam sendo bastante modernos. Agradeço em nome de todos os colegas, todos os eminentes, todas as pessoas que se dedicaram ao Ministério Público, à docência, que aqui estão comigo nesse momento, e digo que a homenagem, finalmente, ela é um aguilhão para que os jovens realmente persigam o caminho do direito, o caminho da produção científica, e essa homenagem serve como estímulo para eles. Muitíssimo obrigado a todos e pense nisso, o futuro depende de vocês. Muito obrigado. Eu queria deixar aos acadêmicos Marcos,
André, Fauzi, aqui a oportunidade de também, se quisessem dizer algumas palavras. Marcos, eu estou até te convidando para fazer isso. Uma boa tarde a todos, cumprimentando o presidente da academia e já percebendo que Vossa Excelência vai nos dar muito trabalho mesmo, né? Começando por hoje, já me pondo para trabalhar inesperadamente, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer o que acho que todos nós nesse momento que estamos sentindo, que estamos ingressando nesse momento na academia, né? A honra e a emoção de estarmos aqui fazendo parte da história. Eu particularmente me sinto duplamente honrado, uma vez que venho, não da Universidade de São Paulo, embora esteja sempre presente, o Dr. Grandino Rosas, o próprio professor De Luca, que esteve comigo, mas sou egresso da PUC de São Paulo, sempre digo a co-irmã da Universidade de São Paulo. E, portanto, uma alegria realmente muito grande de poder estar dividindo isso com outros acadêmicos também da nossa Pontifícia Universidade Católica. Então, agradeço aqui a honrosa nomeação que me foi dada hoje e coloco, como tenho certeza que os demais acadêmicos também, no sentido de estar à disposição da academia, parabenizando aqueles acadêmicos que passaram e ainda estão na academia e fazendo votos de sucesso para estes, como eu, que estão ingressando hoje nela. Muito obrigado. Para a nossa felicidade e que eu acredito que vão lamentar muito por essa missão que vou dar, eu preciso chamar aqui os dois representantes do Ministério Público, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que estão ingressando na academia, e eu gostaria muito de convidar o professor André Carvalho Ramos para poder dizer algumas palavras, e em seguida o doutor Racine Chuva. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria aqui de cumprimentar os nossos excepcionais professores e colegas da mesa, professora Georgette Naso, professor Fábio Contra Comparato, nosso presidente e professor Alfredo Atier, os demais acadêmicos que hoje tomam posse, professor Marcos, professor Fauzi e o nosso sempre eterno professor João Grandino Rodas. Como o professor João mencionou, também aqui faço essa especial saudação aos estudantes que estão aqui. Sempre Nova e Velha Academia temos esse nosso compromisso de entender o nosso papel aqui como tão somente um elo, uma grande corrente. Homenagear aqueles que nos precederam, homenagear aqueles que aqui estão e especialmente transformar, dando nossa energia, nossa contribuição nesse nosso momento em um momento um pouco melhor, para que então as novas gerações possam então cumprir o seu papel. A Academia Paulista de Direito tem essa missão de refletir criticamente sobre o direito, mas não um direito encastelado numa torre de marfim, mas um direito de transformação, um direito como intervenção social, para que um país como o nosso, que possui tantas desigualdades, um país como o nosso, que possui ainda tanto a ser realizado, especialmente, já que estamos aqui quase nos 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos em relação aos vulneráveis, que possamos então entender esse país para transformá-lo, entender esse país para que esse país seja um país melhor, um país que acolha, um país de inclusão, um país então que reflita o direito, como o professor Comparato sempre ensinou aqui na academia, com a exigência do professor Comparato, com o rigor do professor Comparato, mas especialmente um direito que tenha sempre a qualidade voltada ao indivíduo. O humanismo que o professor Comparato iniciou aqui a sua fala é um humanismo que deve estar em todos nós. Obrigado, então, ao nosso presidente. A mensagem final, conte conosco. Pediram, a doutora Tia pediu a palavra a um promotor do júri, historicamente falando, que é sempre um risco de longos debates.
né? Mas eu gostaria de, com a licença de todos e de todas, fazer uma brevíssima referência autobiográfica. Faz exatamente 30 anos, no dia 26 de fevereiro de 1984, que eu deixei a periferia de uma cidade do interior para tentar fazer faculdade aqui, começando o meu curso de graduação, que teve como aulas uma aula que não poderia ter a maior simbologia possível, uma aula de introdução ao estudo de Direito com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que foi a primeira aula do dia 27, que era uma segunda-feira de um mês de fevereiro. E eu, que era realmente esperançoso, mas realisticamente falando pouco crente de que não conseguiria fazer a faculdade por conta das minhas condições econômicas, tive aqui, na Casa do Estudante, o meu porto inicial, onde vivi durante 5 anos. E desde aquele momento eu aprendi que eu só poderia dar um significado a tudo isso se eu, ao longo do tempo, retribuísse aquilo que esta comunidade e a sociedade, na sua res pública, me oferecia. Então ali fui, durante 4 anos, envolvido na política estudantil, desde representante da Casa do Estudante, representante discente, tesoureiro do 11 de agosto, tendo como meu presidente Marcelo Semer, depois representante discente na congregação por 2 anos, um como aluno de graduação e um como aluno de pós-graduação. Já havia tido aulas com o professor Grandino, que foi meu professor de Direito Internacional, na graduação. Havia tido aula com o professor Atier, como eu falei hoje de manhã, na graduação. Fui aluno do professor comparado no doutorado. E por aqui permaneci durante 20 anos, entre graduação, mestrado e doutorado. Eu devo a esta casa a minha vida acadêmica. E simbolicamente, 30 anos depois, eu volto aqui com a missão grata de mais uma vez poder continuar retribuindo a vida acadêmica que esta casa me deu. Numa academia que foi fundada quando eu acabava de completar exatamente 7 anos de idade. E hoje eu volto, agora com esta missão já assumida, né, de lutar por tudo aquilo que o André falou, por tudo aquilo que o Marcos falou, por tudo aquilo que o professor Comparato sempre nos inspirou. Lutar intransigentemente pela dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte agora para encerrar, que o professor Comparato, quando fez a oração como paramento da nossa turma da faculdade, que foi a turma ao seu amoroso Lima, que tinha como patrono o Teotônio Vilela, né? O professor Comparato nos deu uma expressão que deveria ser a expressão que nos deveria acompanhar durante toda a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica. E essa expressão foi: a esperança é mestra da vida. Nós, os brasileiros, vivemos exatamente sob esse signo, não é? Agora, com os 30 anos da Constituição, que nós estamos construindo com muita dificuldade um ambiente estabelecido pela Constituição Federal, a nossa democracia, nós estamos tendo a expressão, o direito de expressão de uma parcela muito grande da população, não é? A expressão da diversidade, a explosão das diversidades no Brasil. Agora nós tivemos aqui um revés com o resultado da eleição de outubro desse ano. Nós temos, assim como o mundo está acontecendo, nós vamos ter agora um governo
que representa claramente, né, no seu discurso, nas suas afirmações, nas escolhas que vem fazendo, vai representar a extrema-direita. Vai ser um grande teste para a democracia brasileira, que ainda está em construção, né? É que a democracia também não é sempre um projeto em construção, né? O poder do povo. Vai ser um grande teste. E a resposta, digamos assim, quer dizer, a capacidade, a potência que nós teremos, nós, o povo brasileiro, teremos para passar por esse teste, está aqui, hoje representada por todos nós que somos juristas. Né? Eu acho que a dignidade do direito, apesar das ambiguidades tão grandes que existem na formação dos juristas, na adesão dos juristas a várias correntes, né, ao pluralismo que muitas vezes compromete, em alguns aspectos, a nossa adesão àquilo que é o direito desde o início, né, quer dizer, a dignidade do direito desde o início, desde que ele foi criado, não por obra de uma cultura única, isso é muito importante. O direito, na verdade, ele nasce do encontro de culturas. Se os romanos não tivessem encontrado a cultura helênica, já, digamos assim, nas suas últimas expressões, se os romanos não tivessem encontrado a cultura helênica, nós não teríamos o direito. Portanto, o direito não é produto da invenção dos romanos. O direito é, na verdade, o produto de um encontro de culturas. E os romanos já representavam, nesse momento, o encontro de determinadas culturas, e os helenos também representaram esse encontro, né? Também derivaram a sua filosofia, o seu pensamento, a sua arte também das influências que receberam de outras culturas que hoje nós consideramos erroneamente orientais, né? Porque nós sabemos que essa distinção entre o mundo ocidental e o mundo oriental é, na verdade, uma grande falácia de interpretação dos textos históricos apresentados e resgatados, digamos assim, durante a Idade Média. Mas esse direito, digamos assim, que nasce desse encontro de culturas, ele carrega consigo uma mensagem que é uma mensagem de dignidade, não é? É uma mensagem que encontrou abrigo na transformação que ele sofre quando ele é interpretado pela cultura cristã, não é? Que altera a configuração do direito romano, que era um direito voltado para o estudo, né? Diziam os romanos, a ciência das coisas, não é? Ele altera a configuração do direito romano para o estudo das pessoas, para o estudo da dignidade do homem, para a dignidade do homem que é fundada efetivamente na história pelo cristianismo e pela tradição a que corresponde também. Então, quem vai responder a esse teste somos nós, somos os juristas. E eu espero que todos nós estejamos preparados, e a academia pretende exercer um protagonismo muito importante, como vem fazendo já, como era o sonho dos seus fundadores, mas nós vamos elevar esse sonho ainda mais, mas é o sonho dos fundadores que nós possamos dar uma resposta efetiva e dizer a toda essa parcela da população brasileira que vive nas periferias, na periferia cultural, na periferia territorial, mas a parcela da população que sofre pelo fato de o Brasil ter dificuldades de se efetivar finalmente como uma democracia, mas nós vamos responder a essa parcela como pediu o professor Comparato nesse mesmo discurso. Nós vamos dizer que estamos presentes em defesa dessas minorias, em defesa da população mais pobre brasileira, em defesa, portanto, de forjar o processo democrático, levar isso até as últimas consequências. Muito obrigado a todos, vamos fazer o intervalo e depois nós voltamos para